capítulo 5, verso 8. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, eu estou preparado para ouvir a tua palavra. A tua palavra é a verdade que nos alimenta, que nos lava, que nos alinha com o seu propósito. Fala comigo, ministra o meu coração, em nome de Jesus. E diz amém. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante para nós. Deus deseja abrir a nossa visão e descortinar aquilo que muitas vezes para nós está encoberto, a verdadeira face do seu inimigo. Quem de fato é o seu verdadeiro inimigo? Então, 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Pedro, um dos apóstolos, escreve essa carta e ele dá um alerta aos seus irmãos na fé, dizendo: estejam atentos, tomem cuidado com seu inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Pedro ilustra a figura do nosso inimigo usando o leão. E ele diz que esse inimigo, nosso verdadeiro inimigo, ele está como um leão, rugindo, procurando a quem possa tragar. Eu quero conscientizar você que Satanás não tem ética. O inimigo da sua alma não tem respeito. Todo e qualquer ataque que ele puder fazer contra a minha vida e contra a sua vida, ele vai fazer. Ele não respeita se você está com febre, se você está nervoso, se é feriado, se é sábado. Satanás não tira férias. E Pedro está alertando: estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, porque ele está rugindo. Diga comigo, ele está rugindo, como um leão, procurando uma presa. Então Satanás é especialista em massacrar você na sua fraqueza. Ele sabe qual é o meu ponto fraco e o seu ponto fraco. Ele sabe aonde toca na sua vida para desestabilizar você, para tirar você do eixo, para fazer você perder a fé, para fazer você duvidar do amor de Deus ou da salvação que Deus tem, que Deus fez na sua vida. Satanás sabe que quando ele toca na sua esposa, ele mexe com você. Satanás sabe que quando ele toca nos seus filhos, ele mexe com você. O diabo não respeita você. Ele não mede esforços para tocar no seu casamento, para tocar na sua vida. E ele é especialista em matar coisas que estão nascendo. Preste atenção. Se você é como eu, que gosta de vídeos da selva, da África, você fica louco, porque está lá um bando de búfalo, e aí tem uma alcateia de leão. E qual é o comportamento? O leão mesmo não caça, ele cuida do bando, ele lidera, e as leoas que caçam. Mas eles têm um modo operante. Está passando um bando de búfalos, e eles percebem a presa que eles vão pegar, que eles vão caçar. E qual que é o modo operante do leão? Eles veem o búfalo que está mais fraco. Repita comigo:
percebem que existe uma presa fraca, isolada, machucada, eles atacam sem dó, porque eles precisam se alimentar, eles precisam manter-se. E é dessa mesma forma que Satanás trabalha. Ele trabalha olhando a sua fraqueza e a minha fraqueza. Ele trabalha olhando o meu isolamento e o seu isolamento. Porque quer ser presa fácil para o diabo é você viver uma vida fraca espiritualmente. É você se isolar da sua comunidade de fé. É você achar que é forte sozinho. E essa é uma das estratégias do diabo. Uma das coisas que eu fico mais louco com o comportamento do leão da selva acabou de nascer um filhote. Ele vai lá e pega, estraçalha, sem nenhuma dó. E nós vemos esse comportamento na história bíblica, na vida de Moisés. Moisés, um homem com propósito, chamado por Deus para libertar o povo. E levanta-se uma ordem no Egito: matem todos os meninos. Nós conhecemos a história. Joquebede, mãe de Moisés, guarda ele, preserva ele, e ele não é morto, ele cresce e se desenvolve, cumpre o seu propósito. Satanás continua com o seu plano de destruir o propósito de Deus. E o que ele faz? Sabendo do movimento espiritual, que a profecia iria se cumprir e que o Messias viria, ele dá uma segunda ordem: também mate todos os meninos de 12 anos para baixo. Então a estratégia do diabo é sempre minar aquilo que está nascendo de novo. O diabo deseja minar o sonho que Deus colocou no seu coração, quando ele ainda é um broto, quando ele ainda é uma semente. O diabo deseja destruir a visão que você tem quando ela ainda é um princípio, porque ele sabe que quando o menino cresce, não tem como destruir. Ele sabe que quando o menino se desenvolve, não tem como parar. E eu poderia dizer para você: deixa o menino rodar. A Bíblia nos revela, enquanto Jesus crescia em graça e conhecimento, o inferno estava olhando para ele e dizendo: ali está o nosso alvo, ali está o perigo. É por isso que todo mundo vai dizer: primeiro ano de casamento é o pior ano do casamento, porque ali se inicia uma família, é o começo de algo que, se desenvolver, pode se tornar uma coisa poderosa. Então o mundo diz para nós: você vai ver, o primeiro ano de casamento seu vai ser uma prova, vocês vão brigar, vocês vão pensar em se separar, mas eu vim declarar aqui essa noite para você: o propósito de Deus na sua vida não é separação. O propósito de Deus para o seu casamento não é divórcio. Aquilo que Deus começou como um princípio pequeno, Deus está dizendo para você: vai crescer em graça e em conhecimento, vai se tornar grande. Aquilo que você é pequeno hoje, Deus está te dando estatura. Então eu gosto quando Pedro usa esta ilustração, dizendo que o nosso inimigo está rugindo, e quando um leão ruge, ele está querendo intimidar, ele está querendo mostrar que ele está no pedaço para os outros animais. E muitos de nós estamos vivendo debaixo de intimidação espiritual, porque Satanás está olhando para você e dizendo: você
não pode orar, porque você fez isso no verão passado. Você não pode entregar a sua vida, porque você tem pendências comigo. Você não pode viver uma vida livre, porque você tem débitos ainda. Mas essa noite eu quero dizer para você: existe um leão muito mais forte do que o ungido de Satanás. E ele veio aqui essa noite dizer para você: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então muitos de nós estamos vivendo debaixo de medo, acusação, pânico, esperando o dia que todas as coisas darão errado em nossas vidas. Mas eu quero dizer para você essa noite: os planos de Deus não podem ser frustrados sobre a sua vida. As palavras que Deus liberou sobre você e sobre a sua casa, elas cumprirão o propósito pelo qual elas foram enviadas. Nenhuma palavra que foi liberada sobre a sua vida cairá em um solo infértil. Todas as palavras que Deus liberou sobre a sua casa e sobre a sua família germinarão e darão fruto. E nós vemos nas Escrituras essa figura se apresentando várias vezes. Quando Davi, cuidando das ovelhas, aparece o urso, e aí Davi estraçalha o urso para proteger as ovelhas. E quando foi questionado se ele era capaz de lutar contra o gigante, ele disse: calma aí, eu não venci só o urso, eu também arranquei uma ovelha da boca do leão e rasguei ele no meio. Davi é uma tipificação de Cristo, o bom pastor, porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Essa noite Deus está indo em lugares aonde o diabo tinha prendido você na boca dele, e Deus está indo como um bom pastor, rasgando boca de leões essa noite, tirando você de lugares que você já estava quase morto. Satanás tinha prendido os dentes na sua jugular e dizendo: este é o fim desse crente, nunca mais ele vai viver. Mas Jesus essa noite vai nos piores lugares, vai nos lugares mais fundos, nos lugares mais escuros, e arranca você da boca de Satanás. E nós vemos nas Escrituras Daniel sendo jogado na cova dos leões. Repita comigo: cova dos leões. Quando Deus não estraçalha o seu inimigo, Deus permitirá que você vá para o vale, que você passe por situações e provações, mas Deus vai fazer leão jejuar. Porque Ele é o Deus invisível que estava lá fechando a boca dos leões, para que na fidelidade de Daniel, porque o que levou Daniel até lá não foi o seu pecado, não foi a sua brecha, não foi a sua desobediência ao propósito de Deus. O que levou Daniel para a cova dos leões foi obedecer a Deus. E obedecer a Deus nos colocará em situações embaraçosas. Obedecer ao chamado de Deus nos colocará em situações de saia justas. Mas a declaração essa noite para a minha vida e para a sua vida é: até lá, Deus está cuidando de você. Quando Deus não te livra da boca do leão, Ele fecha a boca do leão para que ele jejue. Você está passando pelo vale, mas você não está passando sozinho. Você está passando por uma luta, mas você não está só. Deus está guardando você. Deus está protegendo a sua família. Deus está guardando você. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será
atingido, você pode glorificar a Deus por essa verdade. Nós esquecemos que existe uma realidade de guerra. Existe uma realidade espiritual. E Efésios nos ensina que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, demônios, dominadores, que operam nos filhos da desobediência. Então a sua luta, meu irmão, não é contra a sua esposa, a sua luta não é contra o seu marido, a sua luta não é contra o seu filho, a sua luta não é contra o seu vizinho, da direita, da esquerda. A sua luta é espiritual. A sua luta e a sua guerra não é física. Você não vence guerra discutindo. Eu fiz uma declaração lá em casa sobre algo novo. E na mesma semana roubaram todas as lâmpadas do meu quintal. E aí, no começo eu fiquei meio parafuso. Não sabia se eu orava, mata. Tem alguém comigo? Mate, salve, mata. Mas nós estávamos aqui. Eu acho que o pastor que estava falando, ele disse algo sobre o inimigo. Eu não me lembro. E o Espírito Santo pincou o que eu tinha falado na minha cabeça. Você declarou que algo novo ia começar a acontecer aqui. Então o leão já está rugindo. Todas as vezes que você se posiciona, o diabo está ao seu derredor. Ele está procurando uma oportunidade para atacar. Mas ele não pode tocar em você. E é por isso que ele usa coisas que machucou você. O que ele usa para que uma igreja seja tocada? A Bíblia nos ensina: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. O que ele usa contra você, marido? Ele usa a sua esposa. Porque ele não tem ética dentro. Ele apela. A luta com o diabo, ele não hesita em dar golpe baixo. Você pode sair de uma semana ruim, e se você não tiver consciência, ele te manda outra semana ruim. Você sai de um problema, ele manda outro problema. Mas o que ele não sabe é que Deus colocou uma semente dentro de você, incorruptível, que ninguém pode matar essa semente. Cristo está dentro de você, através da pessoa do Espírito Santo. E você pode passar pelo vale, como eu disse. Se você passar pelas águas, elas não te afogarão. Se você passar pelo fogo, você não será queimado. Eu quero profetizar sobre a vida de alguém que está entendendo essa palavra essa noite. Você passará por todos os processos que precisará passar, mas sairá ileso. Não sairá com nenhuma sequela. Irmãos, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Eu rompi o tendão. E o meu maior medo era ficar com alguma sequela. Mancar, igual Jacó. Eu pensava, eu sei, Deus, que já está bom. O Senhor preparou uma cirurgia para mim. Mas Deus, será embaçado ficar mancando. Minha mulher é nova, Deus. E ela é bonita. Olha o meu pensamento. Imagine eu mancando do lado da Jennifer. E eu orava assim, ó: Deus, não deixa nenhuma sequela. Por favor, Deus. Até eu colocar a primeira vez o pé no chão e sentir que
estava firme, eu ainda tinha medo. Mas eu quero dizer para você, Deus faz você passar, permite você passar pelas coisas, mas te deixa ileso. O que venderam para nós é que o inimigo é uma ideia da nossa cabeça e que o diabo é uma invenção da igreja. Você é consciente ou não que existe Satanás e demônio no inferno? Eles vão atuar para fazer você sair do propósito de Deus. Eles vão trabalhar, porque, pensa, Satanás já sabe que é derrotado. E a única coisa que ele pode fazer é atrapalhar a sua vida. O único trabalho dele é exercer. Pastor, você está pregando muito sobre o diabo. É porque você precisa ser consciente para não pecar mais, para não abaixar a guarda mais. Então o único trabalho que ele tem, a única ocupação que o diabo tem, é todo dia tentar você. Todo dia ir na sua fraqueza. Todo dia atrapalhar você no seu casamento, na sua família. Então o que Pedro está dizendo é o posicionamento que eu e você devemos ter. É de atenção. É de alerta. Um crente de verdade, desculpe, o vocabulário não vive panguando, espiritualmente falando. Um crente de verdade está ligado 24 horas por dia, porque ele não encara a vida como se fosse um morango. A vida não é um morango. Amém? Assinado profetiza João Todinho. A vida do crente não é fácil. Então, quando nós não temos consciência quem é o nosso verdadeiro inimigo, nós vivemos panguando espiritualmente. Tudo é natural. Toda e qualquer discussão é natural. Todo e qualquer desentendimento é natural. Deixa eu dizer para você, existem muitas coisas que não são espirituais, mas quando você está paralisado, não consegue progredir, insiste em uma coisa e a coisa não avança, existe algo espiritual. E entender isso faz você lutar com as armas certas, se posicionar da maneira certa, proteger a sua vida da maneira certa, não viver exposto. E o que tem de crente que está exposto? Quando você, meu irmão, sacerdote da sua casa, peca, você não está expondo apenas você, você está expondo a sua família. Porque a nós, Deus deu a responsabilidade de, assim como o leão, cuidar da alcateia. Deus nos deu a responsabilidade de guardar a nossa esposa, os nossos filhos. E muitos pais estão panguando, estão viajando, estão olhando para a sua própria vida, estão em crise, e a família sendo destruída. Mas eu quero dizer para você, o Senhor vai começar a abrir a tua visão. Você não vai perder a sua família, você não vai perder a sua casa. Deus nos deu uma responsabilidade, homens. Cadê os homens dessa igreja? A responsabilidade espiritual da nossa casa está com você. Fala assim, está com o pai. Você não gosta de falar? Está com o pai, manda para o pai que o pai resolve. Então, a bucha espiritual da sua casa está com você, pai. Fala, manda para o pai que o pai resolve. Quem deve orar pela sua família? Você. Quem deve jejuar pela sua família? Você. Quem deve disciplinar, orientar e discipular os seus filhos? Você. Só eu. E o que acontece? Pais que estão fora da posição, esperando que as esposas orem pelos filhos, cuidem da família, jejuem pela família. Deus está despertando você nessa noite. Não apoia a espiritualidade da sua casa nas costas da sua esposa. Você precisa se levantar essa noite. Sai desse sono. Levanta com autoridade e cuida da sua casa, cuida da sua família.
cuida da sua esposa, cuida dos seus filhos. Mas pastor, eu não sei orar. A sua esposa não precisa de um marido que ore bonito. A sua esposa precisa de um homem que é parecido com Jesus, que bota Satanás para correr. Deus não precisa de beleza. Deus precisa de homens que entendem a sua posição de autoridade. Agora, existem muitas esposas, mulheres, que perderam a sua posição também de autoridade. Não educam mais seus filhos, expõem os seus filhos a qualquer tipo de conteúdo, a qualquer tipo de realidade. Eu vou dizer com muito amor para você: pare de deixar a sua filha dançar dancinhas do TikTok, porque hoje ela dança uma dancinha que parece inofensiva, mas amanhã você vai se arrepender de não ter instruído, de não ter ensinado, de não ter falado. Hoje algo que parece inofensivo pode se tornar algo prejudicial, que não tem mais retorno. Um celular na mão do seu filho, no culto, para que você consiga assistir o culto. Hoje parece inofensivo, mas amanhã você não vai conseguir mais tirar da mão dele. O Senhor está nos chamando essa noite, como família, para tomarmos a nossa responsabilidade. Pastor, é fácil? Não é fácil. Mas existe um desafio. E o desafio é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se for necessário tirar 500 vezes o celular da mão do seu filho, para que ele escute a palavra, para que ele entenda esse ambiente, tire. Se for necessário seu filho ficar bagunçando no culto, mas sem celular, que ele fique, mas que ele não seja contaminado pelas pressões de Satanás dessa era, porque todas as coisas vêm como se fosse nada a ver. É nada a ver. Deixa. É para mim assistir o culto, pastor. Não. Você precisa se levantar essa noite e dizer: eu vou resgatar a minha casa e a minha família. Eu admiro muito a pastora Jennifer, porque todo dia, diga todo dia, ela pega a Bíblia do Josh. Todo dia. Ela lê uma história do Josh. Ora com o Josh. E você vê ele falando versículo aqui na frente. Ai, que bonitinho. Não, é porque todo dia. Todo dia. Eu pego o violão, nós cantamos louvores. Eu oro. E ele fala: papai, deixa eu orar com você. E ele vai lá no quarto. Às vezes a Jennifer fala: não, você não vai incomodar o seu pai. Eu falo: não, pode deixar ele entrar. Ele fica 2 minutos. Não, nem 2 minutos. Ele ajoelha comigo. Deus abençoe, amém. Deus abençoe a Débora, a Dedé, o pastor, a pastora, tia Ariane. E levanta: vamos, papai, vamos. Não, eu tenho que ficar mais um pouquinho. Irmãos, o que eu quero dizer para você não é dizer: nossa, pastor, você está cumprindo. É por isso que você está dizendo isso. Tem dias que eu falho. Tem dia que nós falhamos como pais. Tem dia que nós não damos exemplo quando brigamos na frente do Josh. Mas eu quero dizer para você: Satanás vai acusar você todo dia que você não conseguiu fazer. Você não fez ontem, para que você vai fazer hoje? Mas eu quero dizer para você: se levante em autoridade. O pastor não pode se levantar para você. Você pode se levantar pela sua família hoje. Diga comigo: eu me levanto contra o verdadeiro inimigo da minha casa, da minha família, do meu casamento. Bate retirado de Satanás. Você perdeu mais uma vez. Deus tem escape e livramento para a minha vida e para a tua vida, amém? No reino animal existe algo muito interessante. Quando o reinado de um rei é colocado em xeque, sempre uma alcateia, é um leão e várias leoas. Então vem o leão sempre mais jovem, mais forte, com uma juba maior,
tentar tomar a liderança. E aí, o que define se aquele leão continuará sendo líder é uma luta. Uma luta de leão contra leão. Quem está comigo aqui? É uma luta de leão contra leão. Se você já viu uma briga de leão, meu amigo, o bicho pega. É pelo para lá e para cá. Mas existe uma curiosidade. A única vez que não acontece nenhuma guerra que outro leão pode assumir a alcateia é quando aquele leão que está morre. Quando o leão morre, o outro vem e começa a reinar. Jesus nos ensina sobre o valente. E a figura do valente é um mal. Vem um valente maior do que o outro e põe a casa sobre um jugo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Apocalipse, capítulo 5, verso 5. Então um dos 24 anciãos me disse: não chore, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e desatar o selo. O leão da tribo de Judá morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele assumiu o controle da minha vida e da sua vida. Então essa noite existe escape para você. Existe livramento para sua família. O que você achou que estava perdido, Deus está te dando uma nova oportunidade, um novo começo. Deus está curando você. O Espírito Santo está tocando nas suas feridas, nos lugares que estão expostos. O Espírito Santo toca essa noite nas suas fraquezas e Ele te guarda. Talvez você chegou aqui debaixo de medo, mas essa noite receba coragem no teu coração, receba convicção. Você chegou aqui com um bafo do leão na sua cara, mas o Espírito Santo está te fortalecendo mais uma vez. Você não está sozinho. Essa guerra não é sua. Essa batalha não é sua. Essa batalha é do leão da tribo de Judá. E ele se levanta em favor da sua casa. Ele se levanta em favor dos seus. Ele se levanta para destruir as mentiras. Você diz: eu já perdi o controle do meu filho. Deus está dizendo essa noite: eu devolvo para você na autoridade, a influência, a honra, em nome de Jesus. Muito eu passei, já provei da graça e da tua vontade, mais do que eu mereci, pois eu sei que sou, e aqui não vou parar. É pela
muito eu passei, já provei. Sendo travada por conta da sua vida. Para cada demônio há um anjo guardando as suas costas. Se o Espírito Santo se retirasse de você por um segundo, nós seríamos estraçalhados em milésimos de segundo. Mas você está sendo guardado, você está sendo protegido. Aquele que cuida de você, ele não dorme, ele não cochila, ele está guardando as suas costas. Enquanto os inimigos estão dizendo sobre você, as suas costas, flechas estão sendo lançadas sobre você.